Olá, pessoal do terceiro. É, Agora eu vou gravar para vocês a 10ª aula de filosofia. Vocês lembram, né, que a quinta de vocês de sociologia foi dividida em parte 1 e parte 2, então sociologia está na 9ª aula e filosofia na 10ª. Muito bem. Gente, agora a gente vai falar sobre um cara, assim, na minha humilde opinião, um divisor de águas também na filosofia, tá? Tanto na filosofia da matemática, né? Na própria matemática, como na física, como na filosofia das ideias também, tá? Porque o Leibniz, ele estabeleceu a existência de um princípio que para nós na sociedade moderna, norteia praticamente tudo, né? Porque veja só, tudo que a gente quer exprimir, tudo que a gente quer demonstrar e quer falar a respeito, tem que concordar, tem que ser, tem que se encaixar no modelo possível. Veja, por quê? Porque Leibniz teria instituído um princípio da contradição. Esse princípio da contradição definiria o que é impossível, certo? Não existiria. Por quê? Porque pode ocasionar, né, umas ideias impossíveis, verdades impossíveis, podem ocasionar a contradição. E a contradição eliminaria essas ideias do rol das verdades. É meio doidão, né? Mas veja só. Gente, segundo ele, na teoria, existiriam 3 tipos de verdades. As verdades lógicas, né? Se isso, então aquilo, e um grupo de outras verdades que seriam por, quer ver? Seriam por simples percepção. Eu olhei aqui na apostila justamente para dar um exemplo para vocês do ângulo reto, né? O ângulo reto, agora sim, agora eu acertei. O ângulo reto, pela percepção, é formado de um encontro, né, de uma reta com outra perpendicularmente, certo? Sem inclinação. Isso seria a definição do ângulo reto perceptível, certo? Essa é uma verdade. A outra, verdades que se baseavam em proposições idênticas. É o caso das nossas equações, gente. Quando nós temos um sistema de equação, isso provavelmente vocês devem ter lembrando, isso aí já para vocês já se tornou hábito, né? Como dirigir, vocês fazem isso naturalmente. Porém, vocês lembram que no começo do estudo de igualdades matemáticas, vocês, o professor ou a professora, devem ter explicado para vocês que um lado da equação do sinal de igual, para que ele seja considerado, para aquela equação ser considerada uma verdade, uma afirmação, né? Num problema, por exemplo, b igual a 30, para depois desenvolver um cálculo, os dois lados têm que ser iguais. Então, quando algum problema ou alguém define alguma coisa idêntica à outra, é porque é. Isso foi definido, percebe? E uma terceira. Ah, a terceira verdade, aquela que é resultado da experiência, é como se uma ideia, um desenho, uma situação, uma cena, convencesse a todos ao mesmo tempo da sua existência. Que a apostila cita como o caso do Rio Tietê cruza São Paulo. Qualquer pessoa que pegar um mapa, todas juntas ou separadas, vai perceber que o Rio Tietê
cruza São Paulo. Aí se uma delas falar, mas isso aqui é um desenho, tá ok. Se 10 pessoas sobrevoassem a cidade em 10 helicópteros diferentes, todas elas iam ver o Rio Tietê cruzando São Paulo. Percebe? Então, essa verdade, ela é resultado... Me perdoem, gente, eu estou com uma rinite alérgica muito forte. Não sei se é rinite, se é gripe, por causa da mudança de tempo, enfim. Essas verdades elas oriundas da experiência, elas são irrefutáveis também. Porque grande parte das pessoas percebe e ela é considerada por todos como fato, como uma situação, uma cena, certo? E tem aquelas que eu falei para vocês no começo, né? Eu troquei a ordem, porque aquelas dão origem ao princípio do contraditório, do oposto, certo? Se A igual a C e B igual a C, você pega o C, une, então daí você tem por dedução que A igual a B. Essa verdade, ela define o processo do impossível, certo? Como se você tivesse essa mesma afirmação, né? A igual a C, B igual a C, e colocasse A diferente de B. Como? Então, C teria que ser duas coisas, né? Um C teria que ser igual a A, e o outro C, diferente daquele C, teria que ser igual a B. Gente, o princípio matemático da contradição dá origem a uma série de cálculos matemáticos e, voltando um pouquinho na física clássica, define que a velocidade, o deslocamento, a cinética dos pontos também torna a física e o movimento e os objetos e os pontos relativos. Lógico, porque não existem dois pontos ao mesmo tempo. Não existem dois pontos iguais em posições diferentes. Não existem dois pontos com valores diferentes. São as famosas coordenadas. São os famosos pontos de vista. Você está olhando uma coisa e você está deduzindo um ponto de vista. Você está deduzindo alguma coisa a respeito daquilo que você está olhando ou está lendo. Já o teu amigo de classe está lendo a mesma coisa, mas tira outra conclusão. Portanto, as definições corretas, a partir de todos os estudos, a partir da observação de todos os fatos, todas as situações, seriam resultados de uma posição relativa, certo? Aí a gente volta para a física e pode associar a física relativa, que vocês devem estar aprendendo agora, e no caso das situações sociais, das cenas sociais e dos fatos sociais, das opiniões. A discussão entre pessoas com opiniões diferentes trará a verdadeira definição do fato que está sendo estudado. Parece um tanto quanto complicado, gente, mas Leibniz foi um filósofo da época dele, do século XVIII e XIX, assim, ele nasceu no século XVIII e morreu no século XIX, que deduziu tudo isso não por estudo, mas por observação e por lógica, por pensamento. Então, por isso, Gottfried Leibniz é considerado um gênio, é considerado como é que se diz? Uma pessoa com alto poder de dedução. Então, toda
a parte de física, se vocês forem ler o módulo 10 da apostila, vocês vão ver que na parte de física e de matemática avançada, houve até uma discussão entre ele e o Isaac Newton sobre a origem de certos cálculos, como, por exemplo, os cálculos derivados e os cálculos integrais, certo? A integral cíclica, aquela coisa toda. Gente, o Leibniz era um filósofo, mas ele percebeu algumas coisas, alguns ciclos repetitivos e algumas falhas no processo de definição do universo sem estudo. Foi apenas a percepção dele, como eu disse, ele percebeu. Ele leu bastante, observou bastante e acabou deduzindo. Aí, depois dele, todas as teorias, todos os conceitos, né, tanto da relatividade, que foi aperfeiçoado por Isaac Newton, como a lógica, que foi aperfeiçoada por todos os matemáticos que sucederam. O princípio da lógica é atribuído a ele, o princípio da contradição é atribuído a ele sem dúvida. Mas esse princípio da contradição permitiu que houvessem vários cálculos, que houvessem várias afirmações sobre vários assuntos que levariam a pecha o adjetivo de impossíveis, porque seriam contraditórios, percebe? Então, assim, o módulo sobre Leibniz, aqui na apostila de vocês, ele é bem reduzido, ele ocupa uma página, 39 e a 40, tá? Aí a 41 são 2 exercícios a respeito de Leibniz, e aí a gente já passa para Bertrand Russell, que também é um cara importante, na minha opinião. Aliás, né, professor de filosofia gosta de todos os filósofos, gosta da grande maioria deles, e daqueles que ninguém conhece também. O Leibniz não é um nome assim muito citado, não é um cara assim muito uma grande visibilidade na filosofia, é um nome assim que todo mundo fala, nossa, tipo Sócrates. Porém, a teoria dele, eu acredito que seja muito legal, muito interessante e muito inspiradora, né? Porque ele deduziu esses fatos todos a respeito da matemática e da física, do tempo e do espaço por si só. Então, isso, para nós, para mim, pelo menos, professor de filosofia, dentre todos os filósofos, denota a genialidade desse cara. Ok? Gente, eu desejo a todos bons estudos e eu agradeço.